Olá pessoal, minhas saudações a você, grande mestre de Quimbanda, a você iniciante, curioso, simpatizante. É um prazer tê-los aqui em nosso canal. Hoje o vídeo será focado na Quimbanda. É possível cultuar demônios dentro da Quimbanda juntamente com Exus e Pombagiras? É possível ter assentamentos de demônios dentro da Quimbanda? É possível usar o nome de um demônio para batizar o seu Exu? Usar como nome segredo, um nome cabalístico? Sobre estes assuntos estaremos falando no vídeo de hoje. Como eu sempre digo, todo culto religioso ou prática espiritual é verdadeiro e eficiente. Se ele existe, é porque foi idealizado por alguém, este alguém colocou em prática, fez bem para ele e repassou adiante. Agora, se vai ser forte e poderoso na sua vida, isto é algo individual, totalmente agregado à sua pessoa, à sua forma de ser, pensar, agir e reagir. Não temos como saber. Somente você praticando e levando isso por algum tempo é que terá a certeza absoluta se é forte e eficiente para a sua vida. Mas todo culto religioso ou prática espiritual é verdadeira e é correta, ok? Nós devemos sim ter cuidados, porque quando nós estamos agregando, incluindo ou alterando um culto religioso, nós corremos o perigo de perder a essência e, às vezes, anular algo que é expressivo dentro daquela raiz. É possível, sim, você executar procedimentos para demônios no mesmo espaço físico que você cultua a Quimbanda. É possível sim, porque Exus, eles têm as características, habilidades, personalidade espiritual equivalentes aos demônios. E até por isso, há muitos anos atrás, levantou-se essa equiparação e os antigos traziam esta ideia. Exu é o diabo e outros grupos religiosos, outras culturas, também acabaram adotando esta frase, Exu é o demônio, Exu é o diabo. Isto exatamente pelo fato inicial de que Exus possuem a mesma vibração espiritual, características, personalidades, assim como os demônios. Perfeitamente possível você praticar atos para demônios no mesmo espaço físico onde estão os seus Exus, independente da vertente de Quimbanda que você pratique. Existem algumas vertentes de Quimbanda que possuem nelas a ideologia de 1, 2 ou até 3 demônios serem os maiorais daquela vertente. Perfeitamente normal, acho válido. O que eu acho equivocado é quando nós temos, por exemplo, Astarote governa o reino da encruzilhada, Belial governa o reino das almas, Furfur governa o reino das matas. Não, aí, me desculpa, mas aí eu acho que deixou de ser Quimbanda e tornou-se um outro culto religioso. Até porque nós devemos parar e avaliar
Quem são estas criaturas? Então, Exu é uma entidade, ou seja, já passou pelo plano carnal e está em evolução. Demônios são seres não nascidos e estão em perfeição. Geralmente, quando se faz sacrifícios para Exus, o sacrifício ou é apenas no prato, colhendo o sangue, em cima de oferenda, em cima de um assentamento e, realizado o sacrifício, imediatamente entrega-se para a entidade. Para demônios, geralmente, se faz o sacrifício ou no prato, em cima de oferenda, ou em cima de um ponto de força. Mas espera-se o sangue esfriar para depois, sim, fazer evocações, chamadas e entregar para a divindade. As oferendas são diferentes, a linguagem é diferente, a postura é diferente, então nós não podemos ter um culto religioso aonde nós estamos fazendo uma fusão, uma união dos dois tipos de seres espirituais. Porque é incompatível a ideologia de culto a estas duas criaturas do mundo espiritual. Anda mambandu gansaya. Em meu ponto de vista, quando você tem 1, 2 ou 3 demônios como maiorais dentro daquela vertente, normal, até porque eles estão ocupando uma posição de superioridade. Eles terão cuidados diferenciais, eles terão, se houver assentamento, assentamentos diferenciados, eles terão oferendas diferenciadas. Então haverá sim uma separação entre Exu e demônio. Mas agora, quando você coloca demônios como maiorais, chefes de reino, e começa a colocar um monte de demônios junto, como se eles fizessem parte do mesmo plano espiritual, desculpa, mas aí deixa de ser quimbanda. Deixa de ser quimbanda e se tornou um culto totalmente individual para o seu universo em particular. Os riscos de cometer erros e depois ter que acabar com tudo e começar do zero são enormes. Seja qual for a vertente de quimbanda, tendo ela um demônio ou mais demônios como maioral, seja ela uma quimbanda que tem um Exu como maioral, um caboclo como maioral, independente da quimbanda, é possível sim utilizar o mesmo espaço físico para executar procedimentos, evocações, oferendas para demônios, independente da fonte de origem deste conhecimento. Porém, faça algo que foi absorvido, adquirido, recebido de uma fonte confiável. Por favor, não vá tentar inventar uma evocação, inventar oferendas. Siga a orientação, ensinamento de uma fonte confiável, ok? É possível termos assentamentos de demônios dentro da quimbanda? Em primeiro lugar, o que é um assentamento? Assentamento é um conjunto de objetos, os quais fazem a representação física daquele Exu nesta terra. É o elemento de força maior para que a entidade Exu interaja com você, ser humano. É algo obrigatório em sua evolução como adepto de quimbanda. Não podemos usar o nome assentamento para um demônio. Até porque isso não é da tradição do culto a demônios. A tradição do culto aos demônios, ela traz exclusivamente sigilos como ponto de interagir com eles. Ponto de ligação e ponto de irradiação de forças.
Mas é da cultura do ser humano a necessidade de algo físico para que ele consiga extrair de seu interior a maior força possível. Em todas as culturas religiosas, independente da cultura, em toda a cultura religiosa, existe algum objeto material palpável dentro das práticas religiosas para que isto venha a ajudar o ser humano a direcionar a força interior. Em todas as culturas. Nas culturas africanas, nas culturas hindus, no budismo, cristianismo, testemunha de Jeová. Ah, não tem? Tem. Testemunha de Jeová não tem imagens. Eu falei objeto material palpável. O ser humano precisa disso para conseguir focar e direcionar a sua força espiritual. Testemunha de Jeová tem o quê? A Bíblia. E seus livros que ajudam a focar. Então toda cultura ela tem objetos visíveis e palpáveis para que a força espiritual seja focada e direcionada. Para que tenhamos uma maior atividade e interação com demônios, é possível fazermos um ponto de força. O ponto de força, ele tem como base principal ou um ocultar, ou então um vulto de metal. Só que este ponto de força não é como um assentamento padrão de um Exu. Independente da vertente. Ele segue um padrão. Então, existe ali um objeto principal, que é um ocultar, ou um vulto em metal, pedras preciosas e outros objetos. Mas totalmente diferente de um Exu ou pombagira, ou um orixá, ou qualquer outro tipo de assentamento. Nós chamamos de ponto de força. Não é possível a consagração de um ponto de força para um demônio sendo feito por um mestre de quimbanda. Porque um mestre de quimbanda, ele tem dentro do seu sacerdócio habilidades espirituais e credenciais espirituais para fazer consagrações de Exus, pombagiras e qualquer tipo de culto a eguns. Não é possível um mestre de quimbanda fazer o assentamento, ou seja, a consagração de um demônio. Dentro da quimbanda é possível a pessoa ter o que nós chamamos de demônio da guarda, que é exatamente como o anjo da guarda. Todos nós, quando nascemos, nós temos o anjo da guarda e o demônio da guarda. Isso é definido quando você nasce. E dentro da quimbanda você pode ter o ponto de força de seu demônio da guarda e cultuá-lo. Não é um assentamento, é um ponto de força. Exus precisam de assentamento para o maior foco de energias para interagir em nosso mundo. Demônios não precisam disso. Nós, seres humanos, podemos usar do ponto de força para melhorar a nossa interação, as nossas atividades, a nossa fé e a nossa força interior em relação a um demônio. Anda Mambadu Gansaya. A consagração de um ponto de força, seja para um demônio que você escolheu livremente, ou para o seu demônio da guarda, ela só pode ser feita por um mago, bruxo, ou uma pessoa consagrada como feiticeiro. Naquelas vertentes onde nós temos 1, 2 ou 3 demônios como o maioral, é possível, sim, ter a consagração do ponto de força de um demônio a livre escolha ou de seu demônio da guarda. Em minha opinião, o que não é correto é você ter mais de 2 demônios consagrados. Ponto de força
ali os maiorais, beleza. Ponto de força de um outro demônio que você escolheu livremente, ou seu demônio da guarda, beleza. Ponto de força de mais um demônio que você queira, por ter uma grande devoção, uma grande fé, admiração, beleza. Ponto de força de um terceiro demônio, não. Aí não. Aí parou. Porque partindo do terceiro, você deixa de ter apenas o culto individual àquele demônio e acaba misturando, acaba fazendo uma fusão de culto a demônio com culto a Exu e Pombagira. E aquela consagração do ponto de força para o demônio da guarda ou um outro demônio não seguirá as regras aplicadas dentro daquela quimbanda, ou seja, datas comemorativas, manutenção, ok, beleza, mas, lógico, tem que se ter a seguinte coerência. Se existe um tipo de animal proibido dentro daquela quimbanda, você não vai ofertar para aquele demônio. Se existe uma data proibida para trabalhar dentro daquela quimbanda, evite trabalhar com aquele demônio na data proibida. Então, deve-se ter a coerência, mas é totalmente desligado do culto à quimbanda. Oferendas, manutenções, tudo que é relacionado àquele demônio é totalmente desvinculado da quimbanda e ele está exclusivamente usando aquele espaço físico, respeitando a tradição da quimbanda sem ferir a tradição da quimbanda. Em algumas culturas de quimbanda, faz parte da tradição batizar o Exu ou Pombagira com o nome de um demônio. Ou seja, o nome cabalístico, o nome segredo, é utilizado o nome de um demônio que dentro daquela cultura de quimbanda tem alguma relação com aquele Exu ou Pombagira. Quando você faz isso, você não está fazendo uma fusão do Exu com o demônio. Você não está pegando parte da força do demônio para aquele Exu. Quando você faz isso, você está deixando claro para aquela entidade Exu ou Pombagira de que ele pode sim espelhar-se na personalidade que tem aquele demônio. Então, não vai mudar a força, não vai aumentar a força, porém, você está mudando a mentalidade daquela entidade. Lembra que eu falei lá no início? Exus são entidades em evolução. Então, no momento em que você batiza um Exu ou Pombagira com o nome de um demônio, você está abrindo margem para ele espelhar-se na personalidade que possui aquele demônio. Isto, em alguns casos, pode ser favorável, porém, em outros casos, pode ser desfavorável. Por isso, se você é mestre de quimbanda, ou você é adepto da quimbanda, mas tem como ideal seguir adiante até se tornar mestre, se isto não faz parte da sua vertente e no futuro você quiser adotar, tenha muita cautela. Pois dependendo da personalidade daquele demônio e das características que temos no adepto, isto poderá ser prejudicial ao invés de ser favorável. Então, é algo que você precisa estudar muito bem para aplicar dentro de uma cultura que ainda não tem esta prática dentro dela. Diante dos argumentos expostos nesse vídeo, fica claro de que dentro do culto à quimbanda é possível agregar, incluir, excluir, alterar
muitos pontos, porém é necessário cautela, é necessário estudo. Isto porque um ato não pode agredir a raiz daquela vertente. Você não pode correr o perigo de um ato anular um fundamento. Você não pode ter uma baderna espiritual. É necessário cautela e estudo para manter a segurança e o equilíbrio dentro do culto, pois isto é a base, isto é o principal dentro de um culto, equilíbrio e segurança. Partindo daí é que você consegue evolução espiritual, evolução mental e seguir adiante em sua trajetória, organizando toda a sua vida de forma direta ou indireta, ok? O recado de hoje é este, espero que tenham gostado e fica aqui o meu fraterno abraço. Obrigado. Anda mambo do can mage baram.